Bem, meu nome é Agnaldo e como vocês viram no meu perfil, e, e agora eu vou começar uma série de estudo bíblico. É um estudo bíblico simples, mas com um objetivo, tá? É simples, com a linguagem simples, e creio eu que até uma criança vai entender o estudo. É um estudo para que nós possamos, é um estudo simples para que nós cada dia podemos estudar mais a Bíblia. Porque muitas vezes nós trabalhamos, estudamos, fazemos faculdade, saímos muito cedo de casa, chega tarde e muitas das vezes não temos tempo de estudar a Bíblia. Então, esse estudo tem como objetivo de nós estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Não é um estudo teológico, tá bom? Não é um estudo profundo, é um estudo simples. E eu peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, comenta aí, compartilhe, dá o seu like, me segue, tá bom? E eu peço também para vocês, eu peço um favor de não fazer comentários maldosos. Se você não acredita em Deus, eu respeito você. Se você não acredita na Bíblia, eu respeito também. Mas não precisa ficar mandando mensagem desagradável, tá bom? Até porque eu não vou responder esse tipo de comentários, tá bom? Mas se você gostou do vídeo, pode comentar sim. Se você gostou, comenta, dá as ideias, tá bom? Mas não fica questionando. Ah, Deus não existe. Se Deus existe, por que acontece isso? Eu não acredito na Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens e os homens é falho, cheio de defeito e assim sucessivamente. Esse estudo é só para quem quer estudar mesmo, tá bom? Se aprofundar mais um pouquinho mais a palavra e, e estudar. Esse objetivo é estudar mesmo, tá? E que você possa aproveitar o máximo possível desse vídeo. E quando eu começar o estudo bíblico, eu vou dar as passagens bíblicas. Eu peço para você dar pausa na hora de eu falar para vocês o capítulo, o livro, capítulo e o versículo. Você dá uma pausa, você acha o livro, o capítulo e o versículo. Aí você dá play novamente e nós vamos ler o texto bíblico juntos, tá bom? Não deixe de pegar a Bíblia e comparar aquilo que eu estou falando, é que isso é muito importante. É que nem eu disse anteriormente, o objetivo é estudar a Bíblia, porque tudo que uma pessoa falar sobre a Bíblia tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não tem credibilidade, não. Tá bom? Mas antes de começar o estudo, eu costumo fazer uma oração para que Deus possa iluminar a nossa mente. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento vamos estudar a Tua palavra. Que o Senhor venha dar-nos sabedoria, capacidade de entender e também colocar em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira pergunta: quem é o verdadeiro autor da Bíblia? E quem a escreveu? Segundo Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então nós vimos que quem escreveu a Bíblia não foi homens. Sim, foi homens, sim, eu acho que foi homens. Mas inspirado pelo poder de Deus através do Espírito Santo. Então, Deus iluminou a mente e o coração dessas pessoas, desses homens, e eles escreveram. E eles escreveram a Bíblia, tá bom? Pelo poder do Espírito Santo. Não foi o homem que chegou e falou assim: vou fazer um livro, vou escrever um livro aqui, e assim sucessivamente. Não. Foi homens inspirados, homens santos. Foi qualquer homem também, não. Era homem separado para Deus. Homens que observavam os mandamentos de Deus, seguiam o caminho de Deus. Tá bom?
lembrando que ele não ditou as palavras como nós imaginamos. O Deus foi ditando e o homem escrevendo. Não foi bem assim que os escritores da Bíblia fizeram. Deus simplesmente inspirou, deu ideia para eles. As ideias foram surgindo, as histórias foram surgindo na mente e eles foram escrevendo na linguagem deles. Por exemplo, Pedro era pescador e ele não era um homem muito culto. Então, quando ele escreveu a Pedro, né, a epístola de Pedro, ele com certeza ele escreveu de uma forma bem simples, com palavras simples, diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem mais culto, então o palavreado, a escrita de Paulo, com certeza foi uma escrita mais culta, e assim sucessivamente, tá bom? É... Quanta parte da Bíblia é inspirada por Deus? E para que ela serve? Por exemplo, 2 Timóteo 3,16. Então, a pergunta eu vou repetir. Qual é a parte da Bíblia que é inspirada? Qual é a parte dela? É o Novo Testamento só, que muitas pessoas acreditam no Novo Testamento só. E abandonam o Antigo Testamento. Será que o Antigo Testamento também foi inspirada por Deus? E para que ela serve? 2 Timóteo 3,16 fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a escritura, como o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, é inspirada por Deus. Ela não é um livro de opiniões humanas, sabe? Ela serve como bússola moral e espiritual, apontando onde que nós erramos. Então, a Bíblia, ela ensina a ser justos. E, e ela ensina a nós consertar os nossos erros. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela é como fosse um manual de instrução para o ser humano. Quando você compra um carro, vem um manual, um carro 0 km. E naquele manual está dizendo que esse carro é um carro movido a gasolina. Então, você fala assim, poxa, eu comprei o carro é meu, então eu coloco o combustível que eu quero. Aí você vai lá no posto de gasolina e manda encher o tanque de diesel. Aí você coloca então o diesel, enche o tanque e vai sair. Aí você dá a partida, o carro liga e você começa a andar. Alguns metros depois, o carro não anda mais e não pega mais. Por quê? Porque você colocou combustível errado no carro. Porque o carro não é diesel, ele é gasolina. Assim também somos nós. Deus criou o ser humano e ele então deu um manual para o ser humano viver bem aqui na Terra. E se você seguir esse manual, você vai se dar bem em todo aspecto da sua vida. Se você quer ter um casamento feliz, a Bíblia tem a solução para você. A Bíblia fala que os homens têm que amar as mulheres e as mulheres têm que respeitar o homem e amar o homem também. Olha só que legal. Quer ter bem, quer se dar bem financeiramente? A Bíblia também ensina como você deve gastar o dinheiro. E assim sucessivamente. A Bíblia, ela sempre instrui o homem no caminho que deve andar, tá bom? Porque ela foi escrita pela vontade de Deus e iluminado pelo Espírito Santo. Então, quem
Quem sabe mais do que Deus? Ele que é o Criador? E ele escreveu? Ele não escreveu, os homens escreveram, iluminado por ele. Então, como ele é o nosso Criador, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, tá bom? Qual é o efeito da palavra de Deus na escuridão moral deste mundo? Salmo 119, 105 diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu me lembro que quando eu tinha meus 17 anos de idade, eu viajei para o Espírito Santo, a minha terra. E onde eu nasci era lá no interior do Espírito Santo. Então lá tem muita rua de terra, rua que não é asfaltada. E também tinha rua que também não tinha poste e não tinha iluminação nas ruas. Então, certa vez, eu e meu primo fomos na casa do colega dele. Era noite. Como ele convivia ali, era o ambiente dele, então ele já sabia. Então levou o quê? Uma lanterna. Então, quando nós entramos numa estrada de terra cheia de buraco, então ele pegou a lanterna e começou a iluminar o chão para que nós não venhamos a pisar num buraco e cair. Assim é a palavra de Deus. Ela é uma lâmpada que ilumina o caminho que nós devemos andar. Ela, como disse anteriormente, como Deus criou o ser humano, ele sabe o que é melhor para o ser humano. Ele sabe o que é melhor na alimentação. Então ele deixou o regime alimentar na Bíblia. E aí você vai fazer que nem eu falei anteriormente. Ah, não, o corpo é meu, eu mando no meu corpo, então eu vou comer tudo que eu quiser. Realmente, você pode comer tudo que você quiser, não sendo da vontade de Deus, mas você vai sofrer as consequências. Ah, a vida é minha, eu caso com quem eu quiser, não tem problema, é minha vida. Pode casar, não tem problema nenhum. Mas depois você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. Então, Deus deixou a Bíblia como uma lanterna para iluminar o nosso caminho. Tá bom? A próxima pergunta. As profecias e o ensino da Bíblia pode falhar com o tempo? Ou seja, muitos falam que a Bíblia é muito antigo e ela deve ser reescrita, modernizar a Bíblia. Será que isso pode? Será que a Bíblia ela falha com o tempo? Ela perde o valor com o tempo? Isaías 40, versículo 8. Lembrando da pausa no vídeo, vá lá, procura Isaías 40, no versículo 8 e vamos ler junto, tá bom? Está escrito lá assim, ó: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Olha, impérios caem, culturas mudam, a ciência humana se atualiza, mas a palavra de Deus permanece intacta. Deus prometeu milhares de anos atrás. O que ele prometeu milhares de anos atrás, ele continua firme hoje e durará para sempre. Podemos, irmãos, confiar plenamente na sua estabilidade. Deus fez várias promessas na Bíblia. No Antigo Testamento, ele fez promessas e cumpriu. No Novo Testamento,
Ele fez promessa e se cumpriu e vai se cumprir. Uma promessa que ele fez no Novo Testamento que eu estou aguardando, eu estou ansioso. Ele prometeu, Jesus prometeu que vai voltar. E ele vai nos tirar deste mundo podre, cheio de morte, dor, pranto, separação, angústia, fome, peste, doença, falsidade, mentiras mais mentiras. Ele prometeu que vai nos tirar desse mundo e vai nos dar um mundo novo, vai nos dar uma nova vida, vai nos transformar, vai nos purificar. E nós vamos estar para sempre com Ele nas mansões celestiais. Olha que promessa maravilhosa. Já pensou se Deus e Jesus olhasse para o mundo e olhasse o mundo do jeito que está e falar, não, mudei de ideia. Eu não vou mais resgatar este mundo cheio de pecado. Eu não vou buscar o Agnaldo mais não. Porque este mundo não presta, não me obedece, não quer saber de mim. Olha, eu desisto deste mundo. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus não muda, a palavra do Senhor não muda. Se Ele prometeu que vai voltar, buscar você, buscar a mim, Ele vai voltar. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. Ai, que promessa maravilhosa, não é? E aí, você está ansioso para que essa promessa possa se cumprir? Você está ansioso pela volta de Cristo Jesus? Outra pergunta. Qual é a principal função das Escrituras em relação a Jesus? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são ela mesma que testifica de mim. Então, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. No Antigo Testamento, qual era a promessa no Antigo Testamento? Eu já ia falar na pergunta anterior, mas eu me segurei. A promessa do Antigo Testamento era a vinda do Messias. Mas só que o povo judeu, o povo de Israel, estava esperando o Messias que tiraria eles do jugo romano. Então muitos não acreditaram em Jesus, não aceitaram Jesus naquela época. Porque Jesus veio de uma forma simples e humilde, porque a missão de Jesus não era tirar o Israel do jugo romano. A missão de Jesus quando veio aqui na terra era para nos libertar do pecado, nos resgatar das unhas, das mãos do diabo. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Adão e Eva venderam o homem para o diabo. E agora, quando Jesus veio e morreu na cruz, ele nos comprou novamente. Agora nós temos direito à vida eterna, se nós acreditarmos no sacrifício de Cristo Jesus. Antigamente não. Se Jesus não tivesse vindo, o homem ia nascer, viver e morrer eternamente. Não tinha direito da vida eterna. Mas lá no Antigo Testamento foi feita uma promessa que ele viria, que o Messias viria, e ele veio. E no Novo Testamento, também, que nem eu disse anteriormente, ele fez também a promessa que ele vai voltar. Então a Bíblia, como o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele sempre fala de Jesus, desse Deus maravilhoso. Como a história do passado registrado na Bíblia pode nos ajudar hoje? Romanos 15:14. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A Bíblia é extremamente prática.
Os erros e acertos dos personagens bíblicos servem como lições para nós. Já pensou se a Bíblia não tivesse escrito os defeitos das pessoas, dos líderes religiosos no passado? Já pensou se a Bíblia não tivesse escrito os defeitos dos reis no passado? Por exemplo, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele adulterou. E além de adulterar com Betseba, ele matou Urias, o esposo de Urias, a esposa de Urias. Ele matou Urias. Como pode um homem ser segundo o coração de Deus e fazer tamanha maldade dessa? Adulterar com Betseba e mandar matar o esposo dela ainda por cima. Por que Davi era chamado de segundo o coração de Deus? Sabe por quê? Toda vez que ele errava, toda vez que ele pecava, ele se arrependia. Ele admitiu esse erro. Ele pedia perdão verdadeiramente do fundo do coração dele. É por isso que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus. Você e eu também podemos ser chamados um homem e mulher segundo o coração de Deus. Toda vez que você peca, toda vez que você erra, se você chegar diante de Jesus Cristo, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender e não fazer mais, você e eu podemos ser o homem e mulher segundo o coração de Deus. E é por isso que a Bíblia, ela escreve os defeitos dos líderes anteriormente, para que nós também não venhamos cair no mesmo erro. Lembra de Sansão? Deus falou assim: olha, não pode se misturar. O povo de Israel não pode se misturar com os filisteus. É o meu povo, é santo, é puro. E o que Sansão fez? Foi lá no Filisteus e procurar a esposa. Depois foi lá de novo e conheceu Dalila. E sabe o que aconteceu? Você sabe a história. Perdeu as duas vistas. Perdeu a força. Sabe por quê? Porque ele deixou de ouvir os conselhos de Deus. Lembra que eu falei? Tudo tem suas consequências. Tudo tem suas consequências. É por isso que Deus iluminou a mente dos profetas para que eles escrevessem os defeitos das pessoas antigamente, para que nós também não venhamos cometer os mesmos erros. Olha, se aconteceu com ele, eu não vou fazer. Eu vou obedecer a meu Deus. Eu não quero sofrer essa consequência. E outra coisa, quantas promessas maravilhosas tem na Bíblia que nos traz esperança. Lembra de Davi? O mesmo que matou Urias, que adulterou com Betseba? Ele ainda era rapazinho novo. Chegou, viu o gigante, Golias, blasfemando contra Deus. E ele falou: quem é esse incircunciso? Ele foi lá, pegou 5 pedrinhas, sua funda, e falou assim: olha, hoje eu vou arrancar sua cabeça em nome do Senhor dos Exércitos. E você sabe a história. E Davi, então, com o poder de Deus, derrotou o grande gigante. Ah, olha, quando eu vejo as histórias, quantos gigantes na minha vida tem? E qual é o seu gigante, hein? Quem sabe o seu gigante deve ser um relacionamento quebrado. Você casou com ele ou com ela, não acabou o amor, não ama mais, não tem mais sentimento, e agora você vive, desculpa, perdão, agora você vive esse casamento arruinado, e você está levando com a barriga, é o seu gigante.
Quem sabe eu estou falando com uma pessoa que está enferma nesse momento, procura auxílio dos médicos e não consegue a solução. É o seu gigante, a enfermidade. Eu não sei qual é o seu gigante. É o vício. Você luta contra esse vício miserável e não consegue vencer. Tenha esperança, meu amado, minha amada. Faça que nem Davi. Olha para esse gigante, esse problema que você tem agora, nesse exato momento. Fala para essa depressão, fala assim, olha, você é grande, você é gigante, mas o meu Deus é maior que você. E ora a Deus, e clama a Deus, para que Deus possa ajudar você a derrotar esse gigante. Se for relacionamento, pede a Deus para derrotar esse gigante e colocar o amor de volta em seu coração. Você voltar a amar sua esposa, você voltar a amar o seu esposo. Pede a Deus, clama a Ele. E Ele está de braços abertos para você. Da mesma forma que Davi derrotou aquele gigante, você vai derrotar também. É o nosso mesmo Deus, não mudou nada. Olha que esperança maravilhosa que a Bíblia nos dá. Quando nós lemos a história da Bíblia, traz muita esperança para a nossa vida. Toda vez que nós chegamos a Deus pedindo misericórdia, Ele está sempre pronto para que nós venhamos vencer o gigante da nossa vida. Qual o perigo de aceitar ensinamentos religiosos que não estão na Bíblia? Isaías 8:20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então, o único livro de regra de fé deve ser a Bíblia. Qualquer doutrina, revelação, sonhos, tradição humana deve ser testada pela Bíblia. Se você ler um livro que fala sobre Deus, sobre Jesus, sobre a história da Bíblia, se você comparar com a Bíblia, se não está batendo com a Bíblia, tem divergência, se não estiver em harmonia com ela, descarta. Não presta. Não presta. Ela deve estar sempre lado a lado com a Bíblia. 100% com a Bíblia. Hoje nós estamos vivendo um perigo enorme. Pastores mudando a palavra de Deus. Às vezes distorce o significado. Simplesmente, sabe para quê? Para que ele possa continuar a fazer coisas erradas. Olha, a Bíblia fala isso, mas isso aqui é para antigamente, não serve para nós hoje. Isso aqui foi abolido. Isso aqui não presta para nossos dias hoje. Vou falar uma coisa para você. Às vezes tem pastores, líderes religiosos, que pegam um texto da Bíblia, sem o contexto, e ele inverte aquilo ali, e ele fala assim, olha, isso daqui está escrito dessa forma, então nós podemos fazer. E sabe o que é o pior? Ele engana muitas pessoas. Vão na conversa desse pastor. Confia mais no pastor do que a própria palavra de Deus. E tem muito, meus queridos, muitos pastores assim, muitos líderes religiosos. Pessoas que falam que são apóstolos, pessoas que se autodenominam discípulos, ministros, nome fala bonito, fala palavreado, aguçado, mistura a verdade com a mentira e ganha muitos, Então, meus queridos, estuda a Bíblia. Tudo que o pastor, apóstolo, quem seja, qualquer pessoa que falar da Bíblia, olhe se está dentro da palavra. Pesquisa, analisa.
Se não estiver na palavra de Deus, não acredite e não segue. Um tempo atrás eu vi uma reportagem na televisão que um pastor ele estava adulterando com todas as mulheres da igreja. E eu não lembro o texto bíblico que ele pegou, que estava faltando que tinha uma vírgula. Eu lembro que era de Oséias, a ordem que Deus deu para Oséias. E ele pegou aquele versículo, tirou a vírgula, e então, como ele se autodenominava pastor, ministro, então ele falava que a mensagem era para ele. Então ele fazia o que Deus mandava, adulterava com as mulheres da igreja. E pior, que ele não foi só ele errado. As mulheres que também deram ouvido a ele foi errado. Por que elas não olham na Bíblia? Por que eles não analisaram a Bíblia? Estudasse a Bíblia também, confiou na palavra deles, erraram. Os maridos dela erraram também. Os maridos também não olharam a Bíblia. Olha o perigo. Pastores estão ficando milionários. Ficando milionários usando a palavra de Deus. E será que é certo? Deus se agrada disso? Estuda, meu querido, minha querida, a palavra de Deus. Vê se realmente é isso que Deus está pedindo. E muitos tiram também. Tiram, como eu falei para vocês anteriormente, tiram coisas da palavra de Deus quando não é para fazer, ele só não pode fazer, sendo que não pode fazer. Muito cuidado aquilo que você está seguindo. Olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todos aquele que diz que é pastor estão seguindo os caminhos de Deus. Tá bom? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao estudo da Bíblia? Atos 17, 11. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os da Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando cada dia as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. Os crentes de Bereia devem ser o nosso modelo. Olha só, eles não aceitavam o que ouviam cegamente. Eles checavam tudo na Bíblia, todos os dias. O estudo diário nos protege do engano espiritual e fortalece a nossa comunhão com Deus. Se cada dia nós estudar a palavra de Deus, nós vamos ser blindados com as astúcias do diabo. Lembra de Jesus lá no deserto? Satanás, o que Satanás usou? Está escrito. E que Jesus usou? Mas também está escrito. Jesus combateu Satanás com a palavra de Deus. E o Satanás estava usando a palavra, distorcendo a palavra de Deus para que Jesus caísse. Então, toda vez que vem as tentações, e toda vez que vem coisas erradas em nossa vida, olha, nós temos que estar esperto com a palavra de Deus. Agora, se você não estuda a palavra de Deus, você não pesquisa, aí você com certeza vai cair fácil nas tentações do diabo. E eu vou falar uma coisinha aqui, um pouquinho duro. Se você está caindo nas ciladas do diabo, e você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, e você não está estudando, você vai ser muito culpado. Você não tem desculpa. Não vou estudar a palavra de Deus não, porque Deus aí eu vou prestar conta com Deus depois. Olha, se você não estudar a Bíblia para você não ter conhecimento, você vai estar errando do mesmo jeito, porque Deus conhece o seu coração. Não tem desculpa não. Não tem desculpa não. Então cuidado. Lógico, quanto mais você conhece a Bíblia, mais você conhece a vontade de Deus, mais responsabilidade você tem. Mas, porém, no entanto, se você negligencia o estudo diário da Bíblia para isso,
você já está sendo condenado. O que acontece com a mente e o coração de quem guarda a palavra de Deus? Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh. A Bíblia cria uma barreira protetora contra as tentações. Quando o erro se apresenta, o Espírito Santo traz na nossa mente o texto bíblico guardado, dando-nos forças para vencer o pecado. Assim como Jesus, como falei anteriormente, venceu no deserto, citando as Escrituras. Assim também nós podemos vencer quando vêm as tentações. O que Deus adverte sobre modificar ou adulterar sua palavra. Olha lá que eu falei, lembra dos pastores? Fica modificando e adulterando a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala? Abre sua Bíblia aí. Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Deus protege a integridade da sua mensagem. Não temos direito de adaptar a Bíblia para acomodar nossos gostos, pecados, conveniências culturais. Devemos aceitá-la como ela é, respeitando a sua totalidade, com temor e tremor. Mesmo que doa, mesmo que machuque, nós temos que fazer o que está escrito na Bíblia. Não temos o direito de modificar, adulterar a Bíblia. Eu gosto de fazer tantas essas coisas. Puxa vida, acho que Deus não vai se... vou dar um jeitinho aqui. Não, não tem jeitinho não. Não tem jeitinho. Veio na minha mente que o Espírito Santo me iluminou aqui agora. É que eu não falei anteriormente sobre a esperança. Lembra do comentário que eu falei de Davi, que venceu Golias, o grande gigante? Então nós temos esperança de vencer o nosso gigante? Quantos pais estão sofrendo hoje porque perdeu o seu filho? Quantos filhos estão chorando porque perdeu seus pais? A palavra de Deus dá uma esperança para nós. A palavra de Deus fala o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 4,16, diz o seguinte: e ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar dos olhos. Olha que promessa maravilhosa! Olha, Deus está falando para mim e para você que talvez eu não estou falando com mamãe, com o papai que perdeu o seu filho, seu ente querido. Deus está prometendo que quando Ele voltar, o nosso ente querido vai voltar à vida. Olha que esperança maravilhosa. Nós vamos poder abraçar novamente os nossos filhos. Nós vamos poder novamente abraçar os nossos pais. Nós vamos poder abraçar nossos avós. Que maravilha, que promessa maravilhosa. Essa é uma das promessas mais maravilhosas que tem na Bíblia. Lógico, nós choramos, nós lamentamos, nos machucamos por causa disso, por causa da morte e separação. É normal, é natural, porque o ser humano não foi criado para morrer. A morte é um intruso no ser humano. Mas, como disse anteriormente, a morte não é o fim, porque Jesus morreu em meu e em seu lugar. E hoje nós temos direito
a vida eterna em Cristo Jesus, se assim nós aceitar Jesus em nosso coração e fazer as suas vontades. E como nós sabemos a sua vontade? Estudando a Bíblia. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe. Que cada dia nós possamos colocar a Bíblia em nosso coração e na nossa mente. E nós possamos obedecer à palavra de Deus. Olha, a Bíblia, ela demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. E foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Esses autores que escreveu a Bíblia de todas as classes sociais, reis como Salomão, Davi, e primeiro-ministro como Daniel, pescadores como Pedro, médico como Lucas, e eles têm uma harmonia perfeita, apesar de ter escrito em 3 continentes diferentes, né? Ela foi escrita na Ásia, África e Europa, em 3 idiomas: hebraico, aramaico, grego. E por tantas pessoas diferentes em épocas distintas, ela mantém uma unidade doutrinária perfeita, do início ao fim. Sabe como nós podemos explicar isso? Através do Espírito Santo. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com 166 versículos, e o menor é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e é mais traduzido e distribuído de toda a história da humanidade. Que maravilha! Que Deus possa nos abençoar e que nós venhamos nos entregar totalmente a esse Deus maravilhoso, o Deus que escreveu a Bíblia, mostrando o seu grande amor e carinho por nós. A Bíblia é o nosso manual de instrução e também a carta de amor aos homens. Não é verdade? Onde está escrito? Onde está escrito? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus me abençoe. Vamos terminar com a oração? Querido bom Deus, eterno Pai, que cada dia, meu Deus, nós possamos ter força e vontade de estudar a Tua Palavra. Mas também, meu Deus, que nós também venhamos ser praticantes da Tua Palavra. É muito bom ler, é muito bom ouvir das histórias da Bíblia, mas é melhor ainda nós colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Ti. Nos dê força para obedecer o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.